Vamos falar mais da pauta do plenário para esta semana com a Carol Nogueira. Carol, além desses projetos aí que a Dini listou, tem outro sobre criação de municípios, que também pode ser votado, depende aí dos líderes e do presidente da Câmara, não é isso? Bom dia. Bom dia, Vera. Exatamente. Esse projeto ele prevê regras para a criação, fusão, desmembramento de novos municípios no Brasil. Lembrando que a gente já tem aí 69 municípios e, na verdade, o projeto ele não cria novos municípios, ele dá as regras para a criação. Estabelece um número mínimo de habitantes em cada um dos municípios, tanto de origem quanto que seria criado, número mínimo de imóveis, prevê, por exemplo, também a realização de um plebiscito para que os moradores da região opinem sobre esse desmembramento. É uma demanda, sobretudo, de estados do norte, do nordeste do país, muito mais que os estados do sul, que já tem muitos municípios. A gente vai conversar sobre toda essa pauta do plenário, bastante extensa, com o deputado Assis do Couto, que está aqui com a gente. Ele é do PDT, do PR, é vice-líder da oposição aqui na Câmara. Deputado, bom dia. Vamos começar falando sobre esse projeto que cria as regras de criação de novos municípios, que dá as regras. O senhor acha que isso pode ser votado? O senhor acha que é importante? A gente tem aí um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios que diz que no ano passado, por exemplo, só metade dos municípios estavam com suas contas em dia. Minha saudação, Carola, os telespectadores da TV Câmara. É um tema, a princípio, polêmico, se criou uma imagem muito ruim sobre a criação de novos municípios, quando olhado do ponto de vista do gasto público com novas estruturas. No entanto, o Brasil é um país continental. O Brasil é um país enorme e quem está nas grandes cidades tem que olhar isto. E um Brasil muito concentrado demograficamente. Por quê? Por que as pessoas têm que se amontoar em São Paulo, Rio, encher as favelas, gente despreparada, né? Muitas vezes absorvida pelo crime, né? Com desagregações sociais enormes, porque não tiveram oportunidade no interior. Lá no interiorzinho, lá na vila, no distrito, na pequena cidade. O meu olhar, porque a minha região, no sudoeste do Paraná, criou muitos municípios na década de 80. E o meu olhar é o seguinte: se estes municípios não tivessem sido criados, muita desta gente teria saído de lá e teria ido para as grandes cidades. Então, tem que olhar essa questão dos novos municípios também com este olhar. Olhar do equilíbrio demográfico e da criação de oportunidades, não só para um vereador, um secretário, um prefeito que vai assumir essas prefeituras, mas porque está levando mais saúde, educação, infraestrutura para o interior. A criação de municípios foi importante para levar infraestrutura e políticas públicas para essa população interiorana do nosso país. Então, eu, a princípio, sou a favor deste projeto, inclusive do equilíbrio e das regras para a criação e até, se possível, se necessário for, a incorporação de municípios. Quem chegou aqui e vai conversar com a gente também é o deputado Antônio Jacome, que é vice-líder do Podemos, lá do Rio Grande do Norte. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Você acha que esse projeto que dá aí as regras para a criação de novos municípios, ele deve ser de fato colocado em votação? O que deve acontecer? Eu acho que produzimos um bom texto e vai regulamentar algo que em outro tempo não havia critérios mais rígidos, mais plausíveis, porque não se pode criar aleatoriamente também e por atacado um município. É algo muito sério você criar um novo município. Então eu acho que chegou em boa hora e com certeza está pronto, está maduro para ser pautado e votado no plenário da Câmara. Deputado Assis do Couto, marco regulatório do transporte de carga que está aqui na Câmara, a gente também tem as medidas provisórias enviadas pelo governo, uma delas muito semelhante a um projeto que era de autoria do senhor, que trata aí da questão do frete mínimo. Como é que o senhor acha que deve ser encaminhada essa questão relacionada aí aos caminhoneiros, a greve que aconteceu há 2 semanas atrás? O que deve acontecer essa semana? Olha, marco regulatório, o tema é bem quente e tenso na área de transportes. O marco regulatório
na minha avaliação, eu participei da comissão especial que tratou deste projeto. Foram poucas audiências públicas, poucos debates. E, olha, é um projeto que entrou aqui com 25 artigos. O substitutivo está com 93 artigos. Além disso, ainda incorporou o projeto, foi apensado a um projeto que já tinha regime de urgência aqui, que trata exclusivamente da questão de regras de trânsito e a questão da pontuação das carteiras, que é do deputado Zaratini. Amplamente complexo. Tem coisas boas no marco regulatório, mas tem muita coisa que precisa ser melhor refletida. Eu até estou pedindo aos caminhoneiros, que têm uma relação muito próxima com eles, me deem 5 razões fundamentais para a aprovação desse marco regulatório, e aquele que puder me dê 5 razões negativas que estão dentro desses 93 artigos do marco regulatório. As 5 ruins eu já encontrei, que está no artigo 4º, não são mais de 5, são 7 incisos do artigo 4º, que é um monte de penduricário que vai encarecer o transporte rodoviário de cargas, criando os chamados pedágios virtuais, que são aquelas pessoas jurídicas que vão cuidar de várias coisas que não precisaria estar em lei. Então, por isso, eu ainda tenho uma reserva sobre o marco regulatório, embora estou trabalhando duro para que sejam aprovadas as 3 medidas provisórias, que é conquista dos caminhoneiros, a questão do eixo erguido do pedágio, a questão da CONAB, que estava no meu projeto de lei, aprovado na Câmara, estava lá no Senado, e a questão da tabela mínima de frete. Então, eu estou trabalhando, e nós do PDT estamos trabalhando duro para que a gente possa aprovar logo essas 3 medidas provisórias. Deputado Antônio Giacomi, como é que é a posição do Podemos, a sua posição pessoal também, tanto sobre o marco regulatório quanto sobre as medidas provisórias? Como disse o deputado Assis do Couto, é uma matéria polêmica e complexa. O texto foi profundamente alterado e você não pode, a toque de caixa, aprovar um marco regulatório. Entretanto, urge as providências com relação à atividade, né, e à categoria dos caminhoneiros. Eu acho que tem que prevalecer o bom senso e as bancadas se reunirem e tentarem um consenso para evitar esses penduricários e também aprovar um marco regulatório que seja moderno, atual e justo para a categoria. Lei Geral do Turismo chegou meio recentemente aqui no plenário, tem essa questão específica aí sobre o controle acionário das empresas nacionais por capital estrangeiro. Qual que seria a posição do senhor, deputado? Olha, Carol, este é um dos projetos, como tantos aqui. O objetivo principal deste projeto é liberar o capital para as empresas estrangeiras. Aí se dora a pílula com um conjunto de ideias, de políticas de turismo, mas o central, o importante que a sociedade tem que observar neste projeto é esta abertura absurda do capital das empresas aéreas para o capital internacional. Nenhum país do mundo fez isso. A questão do tráfego aéreo é uma questão de segurança nacional. A questão do preço é bobagem dizer que vai baixar o preço porque estaremos indexados ao câmbio e à política internacional de preços. É muito parecido com o combustível no Brasil, é muito parecido. Então, cuidado com este projeto. Nós já tivemos posições contrárias quando foi debatida a MP aqui e provavelmente estaremos defendendo contra este projeto, principalmente nesse ponto da abertura das empresas. Deputado Giacomi, esse projeto pode de fato reduzir as tarifas? Essa é uma queixa dos brasileiros, altas tarifas de transporte aéreo. O senhor acha que isso poderia ser uma solução? Olha, em tempos de globalização da economia, a relação com o capital estrangeiro é importante, mas esse governo tem sido muito generoso na abertura do capital estrangeiro, muitas vezes em detrimento, né, das empresas nacionais. Então eu vejo com muito reserva esse projeto e a bancada ainda está debatendo, discutindo para tomarmos uma posição em bloco. Deputado Antônio Giacomi, deputado Assis do Couto, foi um prazer ter vocês aqui com a gente no jornal. Muito obrigada. A gente volta ao estúdio com a Vera.